agora, depois de muito tempo. Vamos deixar o povo surdo hoje nesse podcast. Eu tava me enrolando para voltar a gravar os episódios do Café com Sal, porque a rotina vai nos engolindo e é um projeto que eu me enche o coração. E aí eu falei para a Nath já participou dos primórdios do Café com Sal, acho que lá na edição 1, que nem era assim inteirão, né? Eu fazia cortes e colocava num podcast post que eu falava assim, num carrossel, e foi tomando uma proporção gigante. E eu achava que esta minha amiga, que agora a gente se chama de Mana, merecia um podcast inteiro novo para ela. E aí eu pensei, gente, essa volta para o podcast tinha que ser especial. E eu falei para ela em off, mas não veio outro nome na minha cabeça senão ela. Eu tenho um carinho gigante por ti, Nath. Tu mora no meu coração e a gente conversou, é muito louco. Porque acho que a gente se viu 2 vezes na vida. Uhum. E a impressão que eu tenho é que eu te conheço mesmo faz um tempão, mas a gente tem conexão de, se precisar uma da outra, se manda WhatsApp, se ajuda das coisas mais diversas da vida. E eu sou muito grata pelo posicionamento digital, tanto teu quanto meu, que nos proporcionou isso, porque se a gente não tivesse entrado na rede social, talvez a gente não tivesse esse contato. Te admiro muito, a tua jornada gigantesca. Nosso podcast antigo que a gente gravou, acho que tem uns 3 anos. E aí eu sempre... Esse meu podcast, ele é feito das mesmas perguntas, tem 2 a mais, só, em relação a livro. Essas são as novidades, tá? Mas são as mesmas perguntas desde sempre. Se eu nem vou olhar o antigo para não me influenciar, eu conheço um pouco a história da Nath, mas eu sei que vai ser um podcast completamente diferente. Porque muita coisa mudou nesse tempo, né, Nath? Nesses 3 anos. Primeiro, bem-vinda, obrigada por ter topado. Ai, obrigada, eu fiquei muito feliz. E eu acho muito, você falou sobre o nosso posicionamento, né? E eu acho que a gente se conectou tanto pela nossa autenticidade. Então, quando eu vejo você postando algumas coisas, eu falo, gente, eu também postaria isso, mas nem todo mundo postaria isso. Então, eu acho que isso que conecta ainda mais nós duas. E eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada por ceder um tempo muito maluco, que é diferente do meu. A gente estava conversando antes de entrar. Quer dizer, vamos entrar. Eu disse, tá, mas e aí? Tu não vai almoçar, guria? E ela, Dani, aqui são 10h30 da manhã. Eu esqueço que a Nath mora em outro país. E que até o horário é diferente. Nath, faz um resumo. Eu acho muito difícil alguém que consome a Dani Sal e assiste o podcast que não conhece a Natália Trevisan. Mas como eu tenho pacientes e amigos meus que participam, talvez eles não conheçam o que é o tamanho dessa minha amiga que está no podcast hoje. Então, eu preciso que tu diga quem é a Nath, por favor. Dani, eu começo as coisas falando, né, que eu sou do país MS, porque tudo é diferente, inclusive o meu fuso horário. Então, como as pessoas me perguntaram, que você me perguntou, nossa, mas você não se confunde? E eu acho que eu já acostumei tanto a me adaptar a essa questão do fuso, que para mim tá tudo certo. Então, eu sou ortodontista aqui no meu país MS, em Campo Grande, e eu já começo falando que eu sou ortodontista porque a ortodontia é praticamente assim, uma parte muito grande da minha vida. Eu vivo a ortodontia, mas de uns tempos para cá, diferente de 3 anos atrás, quando a gente conversou, eu consegui reorganizar muito da minha vida. Voltei a jogar tênis, que era uma coisa que estava escondida lá, porque eu falava, não tenho tempo, não sei se eu quero. E um dia atendi uma paciente, porque eu tinha ido para o beach tênis, atendi uma paciente e ela falou assim, eu tô fazendo aula com um professor que te conhece. Eu, quem? O Rogério, que era meu professor de quando eu era criança. Isso foi numa quinta de manhã, hora do almoço, mandei mensagem, Rogério, quero voltar a fazer aula. Voltei à tarde e não parei mais para fazer 1 ano e meio. Eu lembro da nossa primeira conversa. E tu falando que tu ganhava, fazia campeonato, e a gente começou a conversar sobre essa função. Eu também fazia beach tênis. Eu voltei pro tênis também. Nath é encantador, mas eu tô longe do teu nível. Chega a dar raiva olhar os vídeos que tu posta com aquela tua batida, a raspadinha maldita que tu consegue dar, Nath. É muito difícil fazer aquilo. Eu vou falar que foi um processo, assim, porque por mais que beach tênis e tênis sejam esportes com raquete, um é muito diferente do outro.
Então, para mim, foi muito difícil retornar, porque quando eu jogava muito bem, eu treinava todos os dias, eu jogava pela escola, eu viajava para jogar campeonato brasileiro, então eu jogava bem. E aí, quando eu voltei muito ruim. Porque o beat estragou o meu tênis, entendeu? Tudo alto, né? Um movimento curto, batendo de frente. E aí até o meu professor fala que achou que eu ia desistir. Porque para mim foi muito difícil enfrentar aquilo de, meu Deus do céu, eu não sei mais fazer isso, sabe? Então demorou, assim, 6 meses para eu falar, não, agora eu tô conseguindo voltar. Então, às vezes, não é só na ortodontia que as coisas são difíceis. Né? Foi um processo, assim, porque era uma coisa que eu fazia automático e eu comecei a ter que reaprender. Então, foi muito difícil para mim. Teve uma hora que eu falei, será que eu vou dar conta? Mas eu persisti e assim, tô aí, entendeu? Tu não te lesionou ainda, amiga? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Eu estou com uma lesão no manguito rotador. Veia, né? Coisa de veia. Começa a acontecer essas coisas. Eu tô parada 1 mês, eu fico olhando esse Roland Garros. Eu disse, ai, que vontade de pegar numa raquete, dar uma... Meu movimento tá ficando parecido com o da Nath, assim, só pelo menos no vídeo, sabe? Tu faz, assim, uma comparação expectativa e realidade, tu até tem uma esperança. E o tênis machuca muito, né? Dependendo do movimento. Essa é experiência total, eu acho, mas é encantador. E olha como já mudou desse tempo que a gente conversou para agora. Sim, hoje em dia eu nem jogo beat mais. Temos muitas coisas para conversar, mas dentro do podcast, e naquela vez que a gente gravou, era muito simplista a coisa, porque eu resumi a resposta de vocês para colocar dentro de um post, mas eu preciso que tu diga pra gente o que levou essa guriazinha linda aí escolher a odonto e, por consequência, depois o porquê da orto, Nath. Nossa, eu tinha uma dentista quando eu era criança e eu era enlouquecida por ela. Eu achava ela linda, japonesinha, assim, muito fofa. E ela me tratava muito bem no consultório, assim, eu adorava ir lá. Eu não tinha aquela coisa, isso, né? Não vamos entrar no mérito de idade, mas isso há 30 anos atrás. Então eu já olhava aquilo e falava, gente, que demais, tudo branquinho, não sei o quê. Então eu me encantei pelo jeito como ela me tratava. Então nunca teve outra opção para mim, assim, eu não prestei vestibular para outra coisa, eu nunca tive vontade de fazer outra coisa. Então, tipo, feira de ciências, eu queria fazer alguma coisa de odontologia. Então eu tenho foto, assim, pequenininha, de coletinho, com dentinhos, sabe? Então, assim, eu não tive outra ideia para fazer. E a minha irmã é médica. Então, sempre existiu aquela coisa assim no vestibular. Você tem certeza que você vai fazer odonto? Porque a sua irmã vai fazer medicina. A sua irmã vai ganhar dinheiro e você não vai. Então, sempre existiu isso, assim, na minha família no geral. E até amigos, essas coisas assim. E eu nunca liguei muito. Eu falei, não, eu vou fazer odontologia. Fiz a odontologia e eu saí odiando o orto. Odiando, Dani. A orto da faculdade é muito diferente. Muito diferente. Então, uma coisa eu tinha certeza, ortodontia eu não vou fazer. E aí eu comecei a atender numa clínica popular, né, fazendo profilaxia nos pacientes de orto. Então, eu ganhava R$8 a hora, eu atendia 4 pacientes, tá? E eu fui até pro Acre, né? Eu já fui pro Acre trabalhar. Ai, eu lembro, tô contando disso. Que experiência legal. Eu fui pro Acre, fiquei uns 10 dias lá, era um lugar terrível, não tinha como, assim. E aí, experiência nada legal, na verdade. Nada legal. E aí, quando eu voltei, que eu fui para uma clínica popular, mas já era melhor do que o Acre. Então, eu sempre tentei ter essa visão, sabe? Tipo, essa daqui é ruim, mas é melhor do que estava antes. Degrau, é um degrau. No primeiro mês eu ganhei R$1.000. Eu falei, quê? E aí, na odontologia não dava dinheiro. Pensando que R$1.000 no século passado era uma quantia considerável. Assim, considerando que eu trabalhei das 8 às 8, de segunda a sexta, das 8 às 2 de sábado. 465 horas semanais, R$1.000, maravilhoso. Olha, quem diria que eu não ganharia dinheiro? Quem diria, entendeu? E eu comecei a fazer profilaxia nos pacientes de orto. Então, eu tirava o arco, a borrachinha, tudo. E aí eu comecei a ter contato com uma ortodontia que era muito diferente da graduação. E eu vi a evolução dos casos. Comecei a falar, nossa, isso aqui eu acho que é legal. Parece que eu gostei.
Aí eu trabalhei durante um tempo, juntei um pouco de dinheiro, porque eu não tenho dentista na família, né? Enfim. Então, a mensalidade era 1.600. Então, eu juntei para 2 mensalidades. E porque se eu não der conta de pagar, tá lá. Eu fico até emocionada de contar, porque Ai, foi é que de... passa um filme na cabeça, né? Meu Deus do céu. E a gente não costuma falar, né, sobre isso. Então, falando, a gente lembrando, e às vezes a gente está tão assim, imerso na nossa realidade atual que a gente esquece. Então, falando hoje em dia, nossa, foi suado, não foi fácil, não. Foram 3 anos, né? E aí eu terminei a especialização e aí surgiu a oportunidade de fazer a prova do mestrado. E ainda trabalhando em clínica, aquela loucura toda. E eu nunca tive vontade de fazer o mestrado porque eu queria ser professora. Eu fiz porque os primeiros ganhavam bolsa. Eu falei, o quê? Essa bolsa vai me ajudar demais. Estudei para a prova do mestrado aqui na Federal e aí eu passei, ganhei bolsa e foi um período que, assim, nossa, me ajudou muito. Muito, porque caía certinho, né, o valor ali. E nisso as coisas foram acontecendo, Dani. No mestrado, eu falo que o mestrado não me ensinou a dar aula, não me ensinou a me comunicar melhor, nem nada, mas ele abriu muitas portas, porque eu conheci muita gente. E foi lá no mestrado que eu conheci 2 colegas que falaram: ah, você faz orto, né? Faço orto. Você não quer fazer orto no meu consultório? Então foi onde eu comecei a ir para consultório e fui diminuindo o período de algumas clínicas que eu trabalhava. E eu falo que eu sou corajosa, assim. Eu vou com medo, mas eu vou mesmo assim. Então, eu trabalhava em clínica popular e um desses consultórios já era aqui no centro, tipo, um lugar bom. Eu nunca tinha instalado um aparelho estético na minha vida. E a primeira paciente era uma paciente de aparelho estético, que ela queria. Tranquilo. Bora! Bora, entendeu? Assim, então eu sempre fui encarando as coisas com medo, passando mal, mas eu sempre fui e eu sempre tive assim, ó, pensando minha cabeça não para. Tô sempre aqui, não, tá, aqui tá melhor do que tava antes, vai dar para melhorar. Que amor, Nath, é um processo. Isso é muito bom para quem te conhece hoje nas redes sociais e ver toda essa função de tudo que vocês construíram, né? E que a gente sabe que tu tem hoje, ninguém sabe como é o processo. É, eu falo, às vezes as pessoas veem, né? É muito, eu ouço muito assim, quem tá começando no digital, por exemplo, um exemplo assim, né? Ah, eu queria muito ser igual você no digital, tipo, ter várias coisas para vender e ter um público assim, né? Eu falo, gente, mas isso é um trabalho de 10 anos e de muita constância, né, Dani? Porque eu acho que a nossa maior dificuldade em tudo é a gente ter constância com o que a gente faz. Não só na rede social, mas em tudo, né? Na Isso rede aí. social mais ainda. É. E nesse processo, Nath, de que tu escolheu a odonto, para agora quanto tempo se passou? Nós vamos ter que falar em tempo. Eu me formei em 2009. 2011 eu comecei a especialização, porque eu juntei um dinheirinho antes. E aí, em 2017, eu fiz um mestrado. Aí o doutorado não me pegou. O doutorado Ai, mim não. Eu parei no mestrado também. Essa eu coisa falei, de pesquisadora, para mim, por enquanto, eu gosto do mocho, muito do mocho. e assim, eu fico pensando, porque tudo isso demanda muito tempo, né? Muita energia, né, Dani? Porque eu sou uma pessoa intensa, então, assim, tudo que eu vou fazer, eu coloco muita energia. Então, não vejo, assim, por que colocar essa energia agora, e nem nesse intervalo, sabe? Ainda não me pegou. E Tu acho que usou o aparelho, Nath? usei. Eu era louca para usar aparelho. Nossa, eu usava óculos e aparelho. Eu dizia assim, mãe, eu acho que eu não estou enxergando. Mentira, só porque eu queria usar óculos. Mãe, meu dente está muito estranho, porque eu queria colocar aparelho. E eu acho que eu rezei tanto que o meu pré-molar, o 14, ele erupcionou no palato. É mesmo, Nath? Isso eu não sabia. Não, teve que tracionar, eu amei. Tu fez tracionamento. Fiz, menina, fiz, usei barra palatina. Aham. Tá, agora eu não tô me acertando na luz, Nath. Olha, veio o sol na minha cara. Se eu tirar agora isso aqui, olha como é que eu fico. Agora eu viro fantasma total. Só eu, ó. Olha. Com a cabecinha flutuando. Ah, mas eu tô ficando com calor e o sol tá vindo. Vai ter que ser desse jeito. Ainda bem que o povo me viu antes já.
Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ver quanto tempo vai durar esta cor, pelo menos dá para ver. Aqui. Oh, essas coisas. Eu gosto do meu podcast por causa disso, porque tu tá no teu cantinho, eu tô no meu. Tem essa certa informalidade no bate-papo, Nath, que eu acho que a gente fica mais à vontade para conversar e para contar as coisas do que se estiver num ambiente assim, que te dá uma intimidada. Nath, essa coisa que a gente está falando agora também de tempo, mudou a tua visão da odonto com esse encantamento da ortodontia na época que tu colocou o aparelho, para a época que tu escolheu ortodontia, para hoje da nossa profissão? Ai, Dani, eu falo que mudou porque a minha realidade mudou muito nos últimos 3 anos, principalmente, porque eu fui atropelada pela cirurgia ortognática. Como é que foi na faculdade, na especialização, essa parte da cirurgia ortognática para ti? Nada, isso não existiu, assim, eu tive muito, na graduação não tive nada, praticamente, na especialização tive muito pouco. Então, logo que eu terminei a especialização, né, eu tive um caso, mas foi uma coisa pontual, e aí nos últimos 3 anos, veio um caso, outro caso, outro caso, outro caso, e hoje em dia, a cada 10 novos pacientes que eu recebo, 8 são de cirurgia. E eu falo que mudou a minha percepção, porque eu vejo que eu encontrei o meu lugar na orto. Sabe assim? Quando você olha e fala, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu amo. E é escancarado isso, Nath. Fica muito claro. A gente que te vê e te acompanha na rede social de longe, assim, fica escancarado que tu te achou. Né? Eu imagino que isso seja, porque para mim é muito, assim, nossa, muito. Eu falo, é isso. É isso. E como foi o teu primeiro caso de ortognática? Eu não sabia fazer, não sabia o que fazer, e aí quem pediu, né, o preparo foi um professor meu da faculdade. Eu liguei lá no consultório dele. Oi, professor, tudo bem? Que é a Natália, fui sua aluna e tudo mais. Recebi um paciente seu, tô bem perdida. O senhor pode me ajudar? Ele falou, posso, vem aqui no meu consultório. Fui lá sem a menor. Daí eu não tenho isso de. Ai, sensacional. Não vou pedir ajuda, não, porque eu não posso mostrar que eu não sei. Eu ligo zero para isso. Catei a documentação, fui lá no consultório. Falei, professor, eu não sei fazer. O senhor me ajuda? E ele me ajudou, e o caso ficou lindo, deu tudo muito certo, sabe? Então, aí eu gostei. Mas eu tive um gap, assim, de alguns anos sem aparecer um paciente de cirurgia para mim. Então, eu tinha aquela visão que a grande maioria dos ortodontistas tem, não, mas meus pacientes não operam, né? Meus pacientes fogem da cirurgia. E, na verdade, quando você entra nesse universo, que eu falo que foi um universo que se abriu para mim, você vê que as pessoas operam muito, muito. Muito, cada vez mais. Eu acho que cada vez mais, porque o apelo estético que a gente tem de harmonização facial convida para isso, porque é uma harmonização facial definitiva. E assim, a cirurgia evoluiu muito, então a recuperação hoje em dia é completamente diferente da recuperação de 10 anos atrás. E aí, durante um tempo, eu fiz orto num consultório que era do lado do meu, lá no outro lugar. E aí, o primeiro paciente que eu fui atender lá era um caso cirúrgico, uma classe 3 bizarra, gigantesca. E eu falei, meu Deus, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Dani, o que eu estudei, o que eu procurei de vídeo, e não tinha tanto conteúdo na internet sobre isso, né? Não tinha curso online sobre isso, não se falava muito sobre isso. Mas eu estudei, e eu sempre fui de mandar mensagem, entendeu? Eu mandei mensagem para o cirurgião. Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, estou com algumas dúvidas. Aqui, tudo bem se eu fizer isso, o que você acha? E fui tirando dúvida, entendeu? E aí, teve algum obstáculo em algum momento dos teus casos cirúrgicos com o cirurgião? Sim. Porque eu sempre acho que a cirurgia ortognática é uma combinação bonitinha. Sim. E eu falo que eu tenho tentado militar sobre isso, Dani, para diminuir esse espaço, essa distância entre as duas especialidades. Porque se não existir uma comunicação muito clara, muito objetiva entre as duas especialidades, o caso não vai ficar legal. Porque, primeiro, que o paciente fica muito perdido, ele fica inseguro quando ele sente que não existe essa comunicação. Então, eu me dedico muito a cada vez melhorar mais isso, sabe? Eu fotografo, eu faço vídeo dos modelos, eu mando para os cirurgiões. Então, eu estou sempre tentando melhorar isso, mas existe essa barreira com alguns ainda, né?
Porque eu falo que tem cirurgião que eles acham que eles estão acima de qualquer coisa. Então, não responde mensagem, né? Isso acaba dificultando todo o processo e é uma das objeções dos ortodontistas em relação ao preparo para eu acho que é isso que o pessoal acaba dando colocando um pezinho atrás. Eu tenho medo, eu não sei preparar, não sei as etapas do tratamento e eu tenho muito medo de perguntar para o cirurgião. Então, eu tenho trabalhado muito isso também, tenho feito esse movimento, assim, na internet, sabe, da forma que eu posso, que eu consigo, para que a gente pense assim, E é muito maluco, Nath, como eu tinha um tempo atrás que eu pensava na Nath, na ortodontia, e a gente é nichado, né? Dentro da própria profissão, dentro dos colegas, a gente é super nichado. A gente pensa, fulano infantil, fulano autoligado, fulano não sei o quê. Hoje, tu fala em Nath, vai direto para esse lado. É incrível isso, porque não foi uma coisa que eu planejei, sabe, Dani? Mas eu acho que é aí que é aquilo que a gente vem conversando desde o início, é isso que a gente se identifica. A gente, na verdade, mostra o que a gente está vivendo na rede social, e aí as pessoas conseguem enxergar em cima disso uma verdade, uma autenticidade, uma veracidade, inclusive, que eu acho que o que mais me conectou contigo, eu acho que é uma opinião geral, assim, quando a gente conversa nos bastidores e o teu nome entra na rodada, é a vulnerabilidade. Tu acabou de falar aqui o tempo inteiro. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei, independente da posição ou de quem que tá na minha frente. Eu vou perguntar, eu quero saber como funciona, e isso tu divide, inclusive, nas redes sociais. Então, é muito legal. Gosto muito da função do podcast de trazer diversas pessoas de diversas hierarquias também, porque tu acaba vendo o bastidor. E quando tu vê o bastidor muito semelhante com o que tu consome numa rede social, amiga, aí tu faz assim, tá, não tem como não assim, gostar. É interessante porque os cirurgiões às vezes me falam assim, não, mas tem que tomar cuidado para você não mostrar um lado que deixa os ortodontistas com medo, tipo assim, complicação. Eu já tive muita complicação de cirurgia ortognática no consultório. Mas não é inerente da cirurgia? Exatamente. Então, assim, eu já tive caso de necrose, de gengiva, eu já tive caso de comunicação de palato. E aí eu vejo que tem algumas pessoas que não gostam que eu mostre que nem tudo é lindo, entendeu? E a verdade é essa, vai ter complicação. E por mais que a gente não esteja diretamente responsável pela cirurgia, a gente lida com o pós-operatório. Então você tem que estar preparado para lidar com isso também. Não dá para você achar que os seus pacientes vão para a cirurgia, que eles vão voltar todo mundo lindo, maravilhoso, se amando, tudo 100%. Não, tem que ter muito jogo de cintura, assim como qualquer outro tratamento que a gente faz no consultório. E aí até uma vez me falaram, não, mas tem que tomar cuidado com isso. E eu falei, você nunca, isso eu posso falar que nunca, você nunca vai me ver falando uma coisa que não é a realidade que eu vivo. Nunca. Nunca. Isso aí esquece. Você pode esquecer. Seja em aula, seja em live, seja no stories, você nunca vai me ver falar. Porque eu sempre fui assim, e eu sou assim. E eu acho que é justamente isso que me conecta com tanta gente. Eu falo, gente, isso aqui, nossa, complicou. Isso aqui não deu certo. Porque é a realidade, todo mundo vive isso. Só que nem mas todo é mundo. Que quando tu vai para uma rede social, vem a função de julgamento, medo de ser mal interpretado. E como tu acabou de dizer, Dani, não me importa o que pense. É isso, ponto final. E aí essa vulnerabilidade exposta e escancarada é o que faz a diferença. Isso, na minha opinião, é o que faz conectar. Não adianta montar personagem, Nath. Tu pode até vender mais durante o período, mas não se sustenta. E eu penso assim, Dani, é muito fácil você, por exemplo, em congresso, tudo, na vida, no Instagram, em tudo. É muito fácil você só falar de coisa boa. Sabe, isso é muito, nossa, é delicioso, é muito fácil, mas você expor o que não dá certo, você se expor para mostrar uma complicação, isso daí não é todo mundo que tem coragem. Não. E é uma coisa que só que é o que todo mundo vive. Na real, é o que todo mundo vive. Então, aí a gente entra naquele âmbito de rede social que a gente vai ainda discutir bastante, mas que é impossível não misturar falando de mim e de ti.
Porque eu acredito que grande parte dos teus pacientes hoje também te acompanham na rede social. Os teus colegas que não fazem ortognática acabam dizendo que moram pertinho de ti. Vai lá na Nath, porque a Nath faz o preparo cirúrgico. Então, todas essas pessoas, não é só colega que para quem tu tá te mostrando vulnerável, é para paciente. E isso ajuda muito o processo do paciente. Porque é muito fácil alguém que vai passar por uma cirurgia de chegar. Eu, por exemplo, vou passar por um procedimento. Eu vou no médico e ele diz, maravilhoso, não vai acontecer nada. Eu disse, não, peraí, vamos nas entrelinhas. O que pode dar errado para eu não me frustrar? Vamos regular a expectativa? Eu sempre falo assim, hoje em dia as pessoas têm acesso à informação de várias formas. Então, não tem como eu chegar para um paciente aqui no consultório e falar assim, olha, é maravilhoso. Sempre dá tudo certo. Aí a pessoa vai lá no TikTok, principalmente, que é onde as pessoas postam muitas coisas sem filtro, né? Sim. É como é. E aí vê um monte de coisa que tá no TikTok e fala assim, alguma coisa não tá. Então, eu sou muito clara aqui na consulta inicial, falando todos os benefícios, todas as vantagens, mas eu também falo do que pode acontecer, das dificuldades, de ser um processo que é multidisciplinar, que o paciente vai ter que gastar. Mas eu vou fazer por convênio, beleza, mas os honorários do cirurgião, a medicação, fisioterapia, tudo isso você vai ter que gastar. Eu não convenço o paciente a fazer cirurgia. Eu não tento convencer, Dani, não tento. Se você conversar com qualquer paciente meu aqui, eu não tento convencer ninguém a nada, nem os outros tratamentos. Eu não convenço, eu não encho o saco, eu não mando mensagem depois. Eu não pergunto o que tá faltando para fechar. Não faço isso porque eu odeio que façam comigo. Então, eu falo que assim, o paciente, ele não tem obrigação de operar. É uma decisão dele, é uma escolha dele. Mas ele tem o direito de saber que o caso dele é cirúrgico. Então, a minha função aqui é diagnosticar e orientar. Agora, a decisão de operar é 100% dele. Perfeito, perfeito, amiga. É tão bom te ouvir falando assim. Tu não tem ideia, eu tava olhando pra ti agora, eu disse, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda! E para quem tá ouvindo ela falar desse jeitinho, assim, e tá descobrindo talvez um lado da Nath, porque na internet a gente brinca bastante também, né, Nath? Porque eu falo assim, meu Instagram, ele é um pouco diferente do seu, no sentido de você ser muito organizada, com as suas postagens e tudo. O meu, ele vai acontecendo, meu Deus, vamos achando que é entendeu? Então, assim, não sei, é muito eu aquilo orgânico. Ali. É, muito orgânico. Eu sou muito organizada com a minha rotina, com as minhas coisas, até tenho uma certa dificuldade com esse negócio de controle, sabe? Eu gosto de saber tudo que vai acontecer no meu dia, essa falsa sensação de controle, né? Mas com o meu Instagram já é um pouco diferente. Aqui que eu me liberto. Eu, como sou nesse aspecto que tu tá falando, eu sou na vida inteira assim, no Instagram eu só refletiu. E para eu me sentir segura ali, eu precisei organizar, assim. Mas eu tô mudando um pouquinho também. Muita terapia nesta pessoa. Muita terapia, a velhice traz isso, sabe? Eu percebi e eu vi que você postou alguma coisa sobre isso esses tempos atrás, que o seu Instagram estava mudando e tudo mais, e é visível isso, eu percebi. É, porque eu sempre acho que no início, é porque é diferente quem já tem um certo posicionamento e que já mostrou o que faz, como faz, qual é a crença, quais são os valores, e as pessoas já, pelo menos os teus seguidores mais próximos já te conhecem, tu não precisa, né? Até tu achar esse espaço, tu precisa estar lá, porque quem não é visto não é lembrado. Então a minha impressão é que eu tinha que estar lá constantemente o tempo inteiro. E é libertador tu, depois de ver que tu conquistou um pouquinho o teu espaço, de tu poder tirar o pé e ser mais Nath, assim, sabe? É que tu sempre foi. E, Nath, tu, que nem tu diz, tu entrou no Instagram assim, né? Eu entrei desbravando atrás, né? Ninguém nem falava sobre profissão, né? As pessoas não mostravam, tipo, ninguém sabia qual era a profissão do outro. Então eu entrei sem nem saber direito o que eu estava fazendo ali. Eu só queria divulgar o consultório, que era, eu tinha uma sociedade, né, com mais 2 dentistas, e eu falei, cara, eu vou fazer um Instagram para divulgar o nosso consultório. E assim, eu não tinha nem foto, então eu repostava muito o caso, né? Chegando gente, tudo. E era até o nome do consultório na época, não era meu nome. E foi um processo, assim, porque eu não aparecia lá, mas nem a pau, Juvenal. Eu nem a pau.
E aí eu tenho um amigo aqui de Campo Grande, Maurício Castelo, e ele mandava assim, Nath, ele já tava lá, né? Aham. Mostrando a cara, gravando o vídeo. Ele falava assim, Nath, o Instagram capta áudio, tá? E vídeo também. Você pode postar. Eu falava, quê? Eu não vou aparecer, não. Você tá louco, Deus me livre. Aí até que um dia eu comecei meu Instagram foi crescendo, né? E aí uma empresa me mandou um pacotinho de fio, aqueles estéticos, né? E eu olhei para aquilo e falei assim. Aí eles falaram, se a doutora puder postar, eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou ter que gravar o vídeo. Meu Deus! Dani, eu suava para gravar esse vídeo. Você não tem ideia. Eu falava, meu Deus, a voz assim, eu falava bem baixinho, sabe, no vídeo, meio que morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, terrível, terrível. E ali eu comecei, porque quando você expõe, se aparece ali, as pessoas veem que é uma pessoa e manda mensagem, não sei o quê. Enfrentei muita zoação também, assim, dos meus amigos, né? Tipo, blogueirinha, não sei, porque antes tinha um termo muito pejorativo, né? Sim. Não era igual hoje. Um pouquinho hoje, também melhorou. Era muito. É porque hoje todo mundo quer ser um pouco blogueirinho. Essa é a diferença. Era um negócio assim, pesado, sabe? Eu saía, pô, vamos tirar foto com a blogueira, ela é famosa, sabe? Assim. Então foi um processo, mas eu nunca liguei muito. Uhum. Tipo, beleza, aí eu comecei a ganhar umas coisinhas, material. Aí os professores tinham curso, me colocavam como afiliada, então eu comecei a ganhar um dinheirinho. E sempre foi muito orgânico, assim, Dani. Por mais que eu tenha uma equipe que faz o tráfego e tudo mais, sempre foi eu. Sempre. Tipo, mas sempre é essa a diferença, Nath. É por isso que a gente, por isso que eu ia dizer, para quem não conhece e tá vendo agora toda essa função da Nath com a cirurgia ortognática, a Nath tem um curso agora de cirurgia ortognática. Então, menina. Para ortodoncista. Palestra presencial, que maluquice é essa? Gente! Agora! Coisa mais linda! Eu vi as fotos, como é que tava o coração, Nath, naquele momento. Não, e é muito engraçado, porque rede social a gente acaba conhecendo muita gente online, né? E aí, a hora que eu cheguei lá, o cara que me convidou falou assim: Nossa, tem 8 meninas aqui que te acompanham e elas estão doidas para te ver. Aí eu. Como assim? Que amor! É muito engraçado, assim, tipo, em congresso, você encontrar as pessoas te conhecerem, né? Então, eu tô muito acostumada com o online, dar aula no online, falar online. Isso para mim, eu falo que o Zoom é a minha casa, eu tô praticamente. Eu ouvi tu falando esses dias, me identifiquei. A Natália sumiu. Cadê a Natália? Tá no Zoom. Abre o Zoom, ela vai lá. Eu tô muito praticamente todo dia. E aí, a hora que eu fui, assim, pra palestra, microfone. Eu falei, eu não quero ser esse. Eu quero meu computador. Mas tu, como disse desde o início, tu encara. Eu encarei, Dani, eu falei, não, eu vou, porque vai ser uma experiência legal e vamos ver como vai ser. E vai abrindo porta, Nath. E aí no começo eu fiquei meio nervosa, assim, minha boca ficou seca, eu falei, meu Deus do céu, saudade do meu som. E aí depois as coisas foram fluindo, assim, né, fiz exatamente do meu jeito, como eu faço na aula online também, né, o povo ficou lá rindo das minhas analogias. Mas é isso que deixa a coisa legal e mais próxima. E aí, assim, a hora que terminou, daí as meninas vieram pedir foto, sabe? Eu achei muito engraçado, assim. Até parece que tu não tá acostumada com isso, Nath. Pelo amor de Deus. Engraçado, Dani. Não, dos poucos congressos que eu convivi com a Nath, a gente caminha assim, né? Aí vai mais um metro, tem que parar de novo. Acostumado um pouco com isso, porque teu perfil não é pequeno, tem um público gigantesco, um engajamento maravilhoso, justamente por causa disso. E agora que tá abrindo esse universo da ortognática, tu vai. É outro povo, né? É outro estilo de Dani, seguidor. O Fernando Trigueiro fala que eu pareço aqueles bonequinhos que tem imã, né? Quando eu vou passando no congresso, chegando e a gente vai andando tudo junto, vira aquele rolo.
Vem bando, a gente vai que nem bando atrás da prefeita, assim. Mas é engraçado esse negócio do público, porque quando eu fiz a aula ao vivo de lançamento do meu curso de ortognática, a gente deu uma bugada no nosso sistema, porque eu deixei muito claro que era para ortodontista, mas veio muito cirurgião. Então eu fiquei meio, caramba, é um público que eu não conheço, que é basicamente homem, e que eu não sei se eles vão conversar, não sei se essa aula vai agregar alguma coisa para eles, sabe? E no fim, assim, Dani, tinha 500 pessoas ao vivo, do início ao fim. Demais, que demais. Mas, Nath, olha que coisa boa. Esse bando de gente que, teoricamente, não fazem parte da tua base de seguidor, que estão se dando o trabalho de ouvir. Não, deixa eu ver ela falar de ortografia. Porque não é um... Não sei, Nath, na minha cabeça tu fala nisso, eu não sei porque tu tá dentro da minha bolha, mas vem o teu nome de primeira na minha cabeça para essa área. Ainda não é um assunto que as pessoas falam tanto. Eu tenho visto começar um movimento sobre isso, tenho visto alguns outros ortodontistas criando produtos sobre isso agora, e cirurgiões também, mas foi uma coisa que eu meio que assustei, assim, que eu comecei a ver cirurgião me seguindo, e eu... Tá, porque tu sai da tua zona de conforto, né? E aí, durante um tempo eu até pensei, será que eu preciso mudar o meu jeito de me comunicar? Eu falei, não adianta eu querer mudar, porque esse é o meu jeito. E se eu tiver que me esforçar para, por exemplo, falar mais assim, porque agora eu tenho cirurgião... não vai dar. Não vai dar certo. Não vai dar. Então, eles vão ter que acostumar com o meu jeito. Na verdade, eu acho que é o que falta na área. É uma Nath da vida com todo esse seu jeitinho especial para falar de ortognática. E para levar o bando da ortodontia para esse lado também. Porque a gente é tão... Isso, as pessoas erram muito em diagnóstico, né, Dani? E ainda existe muito aquela ideia assim, nossa, eu tirei o paciente da cirurgia. Só que não se fala tanto nos benefícios. E tem paciente que ele quer operar. Eu recebo direto aqui no consultório. Paciente falando, eu quero operar, mas eu já passei por 2 ortodontistas que falam que eu não preciso operar, que querem extrair um premolar para compensar, sabe? Então, acho que eu falo que eu fico muito louca da vida quando eu vejo o ortodontista quase fala assim, nossa, seu caso é cirúrgico. Sabe, assim, com dó, muita dó do paciente, coitadinho, vai ter que operar. Lógico, não é eu falo muito para os pacientes que não é uma cirurgia fácil, não é um pós-operatório fácil, mas muitas vezes é o sonho da vida daquela pessoa. E foi aí que eu falo que eu encontrei o meu cantinho, assim, na horta, porque o impacto que tem na vida do paciente, o quanto eles são gratos. Os meus pacientes de cirurgia são maravilhosos comigo, maravilhosos, assim, eles me mandam cada mensagem. Eu falo, é isso, entendeu? É muito diferente de um paciente, por exemplo, de alinhador, que tem um incisivo girado. Sabe assim? Então é um outro perfil de paciente. Eu me identifiquei muito com eles. Eu acho eles tão corajosos, tão assim, focados naquilo, sabe? É o sonho da vida deles. E eu ser escolhida para fazer parte disso, nossa, eu acho sensacional. E tu vai montando o teu portfólio, né, Nath, com tudo isso. Uma porque baita de uma experiência. Outro, me indica para o outro. Então, até eles falam, nossa, eu não imaginei que tanta gente operava, porque daí eu começo a postar e eles adoram, né, aparecer no meu Instagram. Meus pacientes adoram. Assim. Boa. É porque é uma mudança radical. Sabe que meu trabalho de conclusão da especialização foi a avaliação psicológica do paciente ortocirúrgico. Mentira! Montei uma tabela lá para ajudar o ortodontista a definir quem que ele tem que mandar para fazer avaliação psicológica antes do procedimento. Porque muitos não estão preparados para o impacto físico que vai ter sobre as outras pessoas, porque muitos mudam muito e eles, nem é que eles não se reconhecem, os outros não reconhecem ele, porque muda muito. E é muito assim, né? O ser humano é uma coisa que daí as pessoas ficam olhando e falando assim, nossa, você tá diferente, nossa, você fez plástica, nossa, quase não te reconheci. E dependendo do paciente, ele não recebe isso de uma forma positiva. Isso aí. Então, quem olha para a cirurgia ortognática sempre tem que pensar de uma forma bem ampla, né? Para tu ver se é multidisciplinar de verdade. Falou em fisioterapia e a psicologia entra muito, ainda mais hoje, né, Nath, com esse apelo estético que a gente tem,
essa loucura que está hoje, as pessoas se cobram muito. E outra, né, é uma selfie de distância. E aí tu te olha de tudo que é ângulo. Agora eu tava voltando do carro, do consultório para casa, e eu apoiei o celular assim no chão, eu olhei, e aí eu tenho uma papadinha assim de família, sabe? Eu olhei assim, não! Que isso? E eu sou daquelas pessoas que não dá a mínima nota, né? Tu que me conhece sabe disso. Eu não dou a mínima, Nath. Se eu te encontrar na rua sem maquiagem, agora o podcast eu te disse, vou passar só um batonzinho que já se foi, porque o batom é daquele que nem dá pra pintar. E aí, pensa, até eu que não tenho essa coisa dentro de mim, tu acaba te influenciando pelo meio, tu imagina alguém que passa por um procedimento como esse. E é bem importante, assim, a gente falar sobre essa piora que tem, né, durante o preparo, que tem uma piora estética. Então, o paciente realmente precisa se preparar para isso. E eu falo muito para eles assim, você precisa preparar o seu corpo para passar por um processo de cicatrização que não vai ser fácil. Então, precisa fazer academia, precisa fazer atividade física, precisa se alimentar, precisa passar por um fisioterapeuta antes, precisa melhorar a sua alimentação para você fortalecer o seu corpo para passar pela cirurgia, porque um bom pós, ele começa muito antes da cirurgia. Então, eu oriento muito, eu pego muito no pé deles, assim, durante o preparo mesmo, e não é só sobre elástico, sobre não soltar bracket, entendeu? Então, pego no pé deles, porque tem muitas coisas envolvidas, e essa parte psicológica também é muito importante. Tem paciente que você vê, né, logo nas primeiras consultas que ele já é, então eu já falo, procura um psicólogo. Isso. E faz toda a diferença mesmo. Porque não é fácil, né, Dani? Você dorme de um jeito, você acorda totalmente diferente. Não. Aí, com 3 dias, você às vezes está muito inchado, outros não. Tem gente que vomita, tem gente que não vomita, tem gente que tem parestesia, tem gente que não tem. Então, tem limiar de dor, e aí o pessoal vê esses videozinhos de TikTok, toma experiência do outro como a sua, e nem sempre é assim. Exatamente. Então, isso que tu falou, eu sempre falo, tudo que a gente tenta falar, eu digo, que é porque se a gente fosse falar tudo que a gente sabe do caso de um paciente, a gente acho que ficaria 2 dias conversando com ele, né? Isso é quase inviável. A gente tem que ter uma capacidade de síntese para passar tudo para o paciente, porque ele vai explorar isso depois. Uhum. É um campo gigantesco, né, Nath? E aí eu tenho umas perguntinhas aqui que eu te fiz lá naquela época, dentro do podcast, que é: qual é o teu maior desafio dentro da ortodontia? E eu tenho certeza que os teus desafios, as tuas alegrias e os teus arrepios mudaram. Hoje, se tu fosse ver a Nath de hoje, qual é o teu maior desafio dentro da nossa área? Eu ainda tenho dificuldade com o alinhador, porque esse deixar na mão do paciente, sabe, é um negócio que me trava um pouco, assim. Então, eu já me aventurei em casos super difíceis e me arrependi profundamente, assim. Então, cada vez mais eu tenho selecionado melhor os casos de alinhador, porque se for um caso ok, é muito gostoso de conduzir, é muito tranquilo, as consultas são legais, são boas, são leves. Agora, se é um caso complicado, o paciente não usa, gente, aquilo vira um pesadelo. E às vezes eu vejo as pessoas fazendo uns tratamentos assim mega complexos no Instagram. Eu falo, caramba, eu admiro, porque eu não tenho mais essa coragem, sabe? E até eu procuro falar para o pessoal que vai fazer caso cirúrgico sobre todas essas intercorrências, esses problemas que podem acontecer, para que não seja como foi comigo com o alinhador, que me venderam uma ideia de que era tudo muito simples, e eu peguei um primeiro caso, assim, extremamente complexo, que seria complexo com qualquer tipo de aparelho, e o caso complicou demais, eu passei, assim, uns 4 anos com o paciente, e eu traumatizei de um jeito, Dani, que eu fiquei, assim, 1 ano sem querer saber nada de alinhador. Então, eu não quero que isso aconteça com as pessoas, eu já tô... Por isso que eu falo, é muito legal, é ótimo, é maravilhoso, mas também tem intercorrência, também pode acontecer. Sabe? É tão bom saber. E tu aborda isso no teu curso, né, Nath? Eu falo isso sempre, assim, sabe? Porque meu objetivo não é vender para todo mundo querer fazer. Para mim, não é isso, sabe? Eu quero que as pessoas façam, que elas entreguem isso para os pacientes, mas que elas saibam que vai ter as dificuldades pelo caminho. E que se eu puder ajudar... É muito louco o ser humano se a gente parar para pensar, né? Porque tu tá falando aí, a gente tá falando de desafio e dessa primeira experiência ruim com o alinhador. A tua experiência com o alinhador não teria sido a mesma se tu não tivesse tido esse caso ruim na minha cabeça de início. O teu pezinho atrás
que eu acho que a gente sempre deveria ter ao iniciar qualquer coisa nova, assim, e também não relaxar depois de um tempo e achar que sabe tudo e não revisitar o estudo. Tá lidando com pessoas, né, Dani? Isso. Então, às vezes, tem até um caso que você acha que é muito simples com o alinhador, qualquer aparelho, né? Mas com o alinhador que você fica tão na mão do paciente, um caso que é simples, ele pode virar um negócio gigantesco, assim, porque aí a pessoa... E é traumatizante. Nossa, é desesperador. É Outra desesperador. coisa pior que você ter um caso enroscado no consultório, Dani, você olha a sua agenda na sexta, o paciente está marcado na segunda. Cara, você sofre o fim de semana inteiro. Eu não sei se dentista... acaba a tua semana. Mas você fica agoniado, pensando o que você vai fazer, como que você vai fazer, aquelas dores completas que você está distalizando e não vai, sabe? Então, alinhador ainda é um desafio para mim. Gosto, acho legal, acho muito bacana para alguns casos, mas não é uma coisa que é o meu foco principal no consultório. Não me imagino fazendo só alinhador, sabe? Igual eu vejo algumas pessoas, né, que foram para o alinhador e que hoje em dia só tratam com alinhador. Eu não me vejo nesse caminho, assim. Mas é muito legal, porque foram as tuas experiências que fizeram essa Nath aí. É. E é legal como num mesmo mercado de trabalho a gente tem muitos amigos em comuns que lidam só com isso. E se dão muito bem só com isso. Super! Para tu ver como a ortodontia é muito diversa, Nath. A gente consegue... Os nossos objetivos são semelhantes, mas a forma como a gente chega neles muda às vezes um pouquinho. No Instagram também, porque eu acho que às vezes a gente fica tão fechado dentro do consultório, sofrendo por tanta coisa, e na verdade a nossa especialidade é muito ampla, é um universo que você pode explorar. Outro dia a gente teve uma aula no encontro sobre placa palatina de memória, para bebezinho, reposicionar a língua, tudo, criança com Down. Gente, eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Que legal. Entendeu? Então eu falo, às vezes a gente fica muito fechado aqui dentro do consultório e esquece que existe um universo na ortodontia. Às vezes eu não gostei disso, eu não consegui dominar isso, não foi a minha praia. Tem outras coisas que dá para fazer, muitos outros caminhos que dá para a gente seguir, né? E não dá para ficar sofrendo, porque isso daqui eu tentei, não deu certo, aí já desanima, aí já vira um negócio gigantesco. E tem coisa melhor do que trabalhar com essa, que nem tu disse assim, Dani, eu me achei, eu encontrei o meu lugar dentro da ortodontia. Pelo amor de Deus, coisa bem boa. E quanto tempo tu demorou para chegar nisso? Quanto tempo de formada? Tu te formou lá em 2009. Olha o processo que tu tomou, quase 20 anos se passaram até tu brilhar o olho desse jeito e falar com essa gana. E tá tudo bem se daqui a 5 anos mudar também. Isso que eu Porque é isso que vai deixando a nossa vida, a nossa profissão interessante, né? Mas eu gosto desse pé no chão, acho que isso sempre me identifiquei muito contigo. Esse jeito serelepe de ser, de conseguir levar a vida numa boa, dando risada, brincando com as coisas, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é pra ser sério, eu sei ser. Eu acho Bora conversar sério. No meu Instagram eu tenho esse lado muito, né, de dar risada, de brincar e tudo, mas eu não deixo de lado, eu não deixo de lado porque eu sou assim, na vida real eu sou assim, eu adoro dar risada, né, eu amo, mas eu também sei cumprir a minha responsabilidade em entregar meus resultados, sabe? Eu acho que eu dou uma mesclada nisso no meu Instagram, mas eu não deixo de lado minhas figurinhas, meus bichinhos, entendeu? Aliás, ainda vou ter aula contigo sobre figurinha, porque eu juro, eu não sei como tu acha aqueles negócios, eu disse, meu Deus, não existe mais nada mais perfeito do que isso aqui. Nada. Ela vem com a Xuxa e eu disse, gente, não tem nada mais perfeito. Às vezes eu levo tempo procurando uma figurinha para me expressar. Mas basta a figurinha. Eu me expresso por elas, meus bichinhos pulando, meus bichinhos gritando, entendeu? Eu me expresso. Não, é bom demais, Nath, é bom demais. Nath, a gente falou de desafio e de alegria. Hoje, qual é a tua maior alegria? Na ortodontia? Com certeza, ver meus pacientes de cirurgia, quando eles voltam da cirurgia, porque eles falam que eles ficam em crise de abstinência, né? Porque eles demoram uns 30 dias para voltar aqui comigo. Os pacientes são muito engraçadas, e elas mandam assim, falta quantos dias para eu ir aí? Eu já tô ficando em crise, sabe? Porque eles criam um vínculo muito grande com a gente, né? O cirurgião, ele vê lá 3 vezes, o ortodontista, quanto tempo? E no pós-cirúrgico, eu falo, tem que fazer um diário de ortognática para mim, tem que ficar me mandando foto, então, dia sim, dia não, eu mando mensagem. Então, eu crio um vínculo muito grande com os meus pacientes de cirurgia.
E aí elas mandam, ai, eu tô em crise de abstinência, pelo amor de Deus. E eu tento deixar as consultas assim, o mais leve possível, porque é um tratamento pesado, né? Isso! É o equilíbrio, Nath. E por isso que eu acho que não tem pessoa mais legal para falar sobre ortognática, que assusta tanta pesado, gente, né? Que é um assunto pesado pra caramba, que exige essa comunicação com uma criatura que nem sempre é tão leve assim. Leve do jeito que tu é. Porque as pessoas dizem, gente, a Nath tá fazendo. E às vezes eles até me avaliam no Google falando sobre isso, sabe? Tipo assim, nossa, é um tratamento tão pesado e ela deixa a consulta tão engraçada, a gente dá risada. Então eu tento sempre levar isso porque eu entendo o quanto é difícil esse tipo de tratamento, né? No geral, assim. Então imagina, a menina vem com uma mordida de topo, daqui uns dias ela volta, ela tá com a mordida cruzada. Então, eu tento ser o mais acolhedora possível, o mais otimista possível e deixar essa consulta o mais leve possível. E até na palestra que eu dei agora lá em Ribeirão, no final eu coloquei um vídeo de uma entrevista com a minha paciente, porque eu queria mostrar um relato sem edição nenhuma, eu não ensaiei nada com ela. E ela, porque com 4 dias eu tentei comer uma coxinha, eu... No vídeo tô desse jeito, sabe? Eu coloquei assim na palestra, eu não editei, todo mundo, meu Deus, que menina doida! E menina verdadeira, tá doido? Porque quem que vai pensar em fazer isso numa palestra que nem tu deu? Isso é a realidade, gente, é isso que a gente quer ver. Fala, tipo, os primeiros dias foram ruins, meu nariz ficou muito entupido, eu não conseguia respirar, aí foi melhorando, não sei o quê, e aí era aniversário dela um dia, eu nem sabia. Aí no final a gente se abraça, dá risada, não sei o quê. Eu falo, esse é o vínculo que eu crio com os meus pacientes de cirurgia, né? Então eles ficam apegados mesmo. Aí eu ando viajando, eles ficam tudo doido. Pelo amor de Deus, na minha vez, não, né? Que amor! Eles acompanham mesmo rede social, né? Muito, 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 assim. Eles veem tudo, onde que eu tô, com o que eu tô. É muito engraçado. Vou pular para rede social. Tem uma coisa que eu admiro muito em ti e que eu tô me policiando cada vez mais nesta nova fase que eu me encontro como blogueira, que eu tinha a sensação de dividir muita coisa do que acontece no meu dia a dia, assim. Eu já sou oposto, né? As pessoas, por exemplo, alguém comentou comigo, disse assim, Dani, no que o Thiago trabalha? Meu marido, né? Ninguém sabe o que o Thiago faz. E nunca mais apareceu o Thiago, tá tudo bem entre vocês? Eu disse, claro, porque antes eu acabava mostrando, né? A própria Betina, assim, a Betina agora, eu vou ter uma filha de 17 anos, tá, Nath? Então, assim, ela vai fazer 17 e ela nunca teve objeção nenhuma, ela adora participar de tudo, mas as coisas vão mudando ao longo do tempo, a gente não divide mais ao lado pessoal, ela entra no contexto, mas o lado profissional de divulgação de conteúdo, e isso tu sempre foi assim, né? Sempre, eu nunca fui de mostrar muito da minha rotina, assim, fora a ortodontia. Engraçado, né? E, Dani, o pior é que não é alguma coisa proposital, pensada. Mas é por isso que dá certo. E eu sou o contrário. Tanto que eu vou para congresso, eu levo o Thiago junto, a Betina tá junto. Eu gosto de fazer com que a família inteira se envolva com as coisas, participem de tudo. E eu, como tu, eu faço do Instagram um reflexo de quem é a Dani. Aqui eu tento colocar dentro da rede social. Só que eu tenho me protegido um pouco de algumas coisas. E para mim tá sendo um trabalhinho inverter. Para mim, já é o contrário, sabe? Mas é natural. Pra que eu vou postar isso? Não faz sentido tá lá. Eu fico assim, sabe que chega a fotografar e tu faz assim, aí eu paro assim, pra quê? Porque o instinto deixa eu dividir, deixa eu mostrar, deixa eu ver que legal. E eu tô fazendo esse caminho inverso. E é um exercício e é muito legal ver tudo que tu construiu e é um exemplo para mim, inclusive, de como é possível criar essa conexão que extrapola a profissão, mesmo sem expor. Isso, né? Que a gente precisa mostrar da nossa rotina para as pessoas se conectarem. E eu acho muito engraçado quando eu escuto isso, porque as pessoas sabem muito pouco do que acontece nos meus bastidores, assim, de vida pessoal. Até eu fui para essa palestra agora da EME,
posta tudo, posta você indo, faz um vlog, não sei o que, não sei o que. Não é, tu. Não, sabe? Não é, tu. Não adianta. Faz muito sentido para outras pessoas, mas para ti não faz. E é engraçado, né, Dani? Porque nesses 10 anos eu sempre fui assim, e não foi uma coisa, não é uma coisa que eu tenho que pensar, tipo, ah, não, tô aqui comendo nesse restaurante, não vou postar isso daqui. Não, sei lá, não posto. Eu tenho que me policiar hoje pela forma que eu botei na cabeça que eu quero fazer, de não colocar coisas demais. Eu tô pelo lado oposto. É uma outra Dani Sal que tá falando contigo, viu? Como a gente muda em 3 anos. Você tá vendo? A gente muda bastante. Não porque tenha acontecido nada de específico, mas é porque eu acho que a plataforma em si mudou muito, Nath, nos últimos tempos. A gente vai, às vezes as coisas não vão fazendo sentido mais, né? Não. E mesmo assim, eu sempre sou muito fiel ao que eu penso ao consumir o Instagram, porque além de produzir para o Instagram, eu consumo, eu te consumo, eu te assisto, e aí tu começa a ver algumas coisas assim, tá, isso aqui eu acho legal, isso aqui já não faz mais sentido. Então, se eu não gosto de assistir ou de acompanhar alguma coisa do outro, por que eu vou fazer? Eu sempre digo, até para mentorado, se presta atenção do que tu consome, o que te move, o que te faz parar o dedo, para tu tentar fazer, porque isso fala muito sobre nós, né? Presta atenção no que tu julga, no que tu fica julgando na internet, porque isso é quase uma análise, leva para terapia, porque tu vai ver que tem um fundinho ali de ti muito mais do que do outro. Então, essas coisas eu começo a prestar atenção e a gente vai mudando a maneira de se expressar na rede social. E eu vejo em ti, essa luta interna atual que eu tô, mas tu é constante. Eu sempre fui assim. Constante. E, assim, é lindo demais ver. E tu vai mudando. Vai tendo produtos diferentes, tu vai tendo consultório diferente, tu divide e as pessoas vão acompanhando. Eu acho que isso que te dá essa leveza, essa longevidade dentro da plataforma. Porque para mim é muito natural, assim, Dani. Eu levo o Instagram de uma forma muito natural, sabe? Nada do que tá ali para mim foi forçado a fazer, ou eu tive que, nossa, me dedicar assim no nível de gastar energia, sabe? Nossa, que foi muito difícil para mim. Não que esteja certo isso, sabe? Mas eu sei. Mas eu entendo como quem estuda. Conseguir ter uma constância. Isso. Eu estudando rede social, e a gente falou sobre isso naquela aula que eu dei no encontro com o convite de vocês de rede social, no século passado. Aquilo parece que faz um século, né? Mas que eu falei, e aí eu lembro que entrou em pauta isso. E vocês duas falaram, tu e a Marília, que vocês estão na rede social há muito tempo. Né, que estão aqui num espaço que nem tu dizia, eu lembro dessa frase, eu tô aqui quando tudo era mato, tipo assim, eu desbravei o negócio. Então, é aquilo de vocês já ter um posicionamento. Eu vejo hoje as pessoas que entenderam que rede social é um caminho sem volta, que quem não é visto não é lembrado, que tem que estar lá, de certa forma, tendo que achar seu espaço. A jogada é outra do que eu e tu estamos conversando. Porque a Nath, eu já conheço a Nath já tem o posicionamento dela, entendeu? Ela já está estabelecida. É como se tu pudesse se dar ao luxo de ser exatamente do jeito que tu é. Só que teve uma sorte, Nath, danada. Nem vou dizer sorte, porque é tudo mérito teu, tá? No frigir dos ovos. Mas de tu conseguir, pelo jeitinho que tu é, manter essa tua constância e ser relevante ainda assim nas redes sociais, num mundo que tu disputa atenção o tempo inteiro. Isso é muito doido, assim, porque eu falo que eu não falo com orgulho, assim, que é uma coisa que para mim é muito natural. Porque para mim é muito natural. Então, às vezes, assim, alguém me pergunta, mas o que você acha que eu posto aqui? Me manda alguma coisa. Na minha cabeça já vem, tipo, tudo que eu falaria, tudo que eu postaria, o vídeo que eu faria. Até, assim, tem cirurgião, o Eduardo, de Floripa. Acho que eu posto aqui. Como assim? O que você acha que eu posso? Olha isso, você pode falar isso. Aí eu fiz um vídeo ainda, falando o que quero falar, sabe? Ele falou assim, não, mas até eu gravar desse jeito, eu já vou estar assim, de cabelo. Mas pra tu ver que hoje mesmo tu me disse, Dani, o primeiro vídeo que eu tive que gravar, eu pegando o fio estético que eu tinha, foi um processo. Então, tu já passou por esse processo. Pra ti,
o raciocínio do que postar, quando postar. E outra, né, Nath, tu já conhece muito teu público, tanto que quando vem um público novo de cirurgia, tu diz, opa, será que eu tenho que mudar o meu jeito? Então, esses questionamentos que é comum para todo mundo, tu, com o posicionamento que tu já tem hoje, não existe muito mais. E eu estou tentando exatamente isso, me dar ao luxo de ser mais Nath. Uhum. De dizer assim, tá, isso faz sentido eu postar hoje? Posto. Pá, eu li um livro, isso aqui, essa frase ficou na minha cabeça, eu posto. Nossa, isso é muito libertador, Dani. É demais. É demais da conta para não fazer aquilo tudo, mas eu não me arrependo daquela produção insana de conteúdo, porque eu, na verdade, foi aquilo que me trouxe até essa posição de hoje, né? E essa é muito legal, por isso que eu tô frisando e tô falando sobre isso, porque as pessoas me enxergam um pouco desse lado de rede social. E aí tu consegue ver dois perfis completamente diferentes, teoricamente, mas que dão certo à sua maneira. E que tem os seus processos, né, Nath? Com certeza. Por exemplo, eu posto muita foto de caso, de tratamento, e você já não posta. Não, é outra linha. Eu digo que eu sou a do contra, normalmente. E tu é um pouquinho do contra também. Só que é do contra a tua maneira, né? Acho que é isso que a gente se identifica. As duas são do contra, meu Deus. Dá até medo, né, Nath? Vai lá, céu tá azul. Não, ele tá azul esverdeado. De opinião forte, a gente é brincalhona, mas a gente tem um outro serzinho por dentro do tipo assim, não se mete tanto que aqui o bicho é mais água, as paradas são profundas, amorzinho. Exatamente. A IB fala muito isso, assim, que eu sou uma pessoa muito transparente, você olhou para mim, você sabe se eu tô brava, se eu tô triste, se eu tô irritada, tudo. E ela fala que ela foi aprendendo a lidar, porque ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa que dá muita risada, que é de boa, o que eu tiver que te falar, eu vou te falar. Sabe assim? Ah, você gostou disso aqui? Não, eu não gostei. Não gostei. Sabe assim? E eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso. Porque, ai, não, eu acho que não sei o quê. Não, eu sou prática, Dani, eu sou muito prática com as coisas. Você gostou? Gostei. Gostou? Não gostei. Você quer? Quero. Não quer? Não quero. Sabe assim? Então, acho que isso é da nossa personalidade, assim, também. Eu depois de velha, resolvi fazer terapia. Né? Eu fiz durante muito tempo. Mulher é enlouquecedor, as coisas que tu vê, os padrões e o que tu tem que mudar. Então, isso tá me ajudando também a entender até onde era o que eu queria e o que o meio te levava. E logo eu que dizia que eu não, a gente não se influencia. Influencia! Tu vai dar aula num congresso ortognático e diz, meu Deus, eu tô no meio do universo completamente, não adianta, a gente se influencia. Diferente, é diferente. A gente tem as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas certezas, como todo mundo tem. E mesmo assim, Nath, a gente trabalha com isso. Então a gente tem esse lado mais orgânico, que nem tu falou agora, que eu tô buscando isso de posta quando quer, mas mesmo se eu não quiser aparecer um mês, eu não tenho muito essa possibilidade, porque o meu trabalho tá lá dentro. Depende disso. Então, é meio doido, assim, na minha cabeça, porque é meio paradoxal, assim. Eu levo o Instagram de um jeito muito leve, mas eu sei das obrigações que eu tenho ali também. Sabe? Eu sei que eu não posso me dar o luxo de ficar uma semana de férias do meu Instagram. Eu tenho trabalho que depende disso, eu tenho pessoas que dependem do meu trabalho ali, sabe? Então não dá. E hoje, pensando na Nath produto digital, a gente tem a Nath que tá lá no consultório dela com um foco bem grande agora em cirurgia ortognática, mas a Nath não faz só isso, obviamente, ela deixa claro que ela atende a ortodontia de uma forma completa, mas pensando na Nath de produto digital, além do curso de ortognático que temos, para quem não te conhece, é enlouquecedor o que essa guria tem. A coisa mais linda. Temos no encontro, que é um filho, que já Dani, 6 anos já. Meu Deus do céu. 6 anos, e eu falo que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, principalmente no que diz respeito assim, a compromisso. Sabe, nesses 6 anos a gente nunca deixou de ter aula, nunca. Isso eu posso falar que nunca aconteceu de faltar aula, sabe? E se você for parar para pensar, 6 anos é muita coisa. É muita coisa. Então, nossa, quantos alunos? A gente tem hoje em dia ativos 500 alunos, então imagina quanta gente já passou por ali, né? Então é uma coisa que eu tenho muito orgulho.
Tem os meus resumos também, que é uma coisa que também é um chamadinho, porque é uma... Eu falo que é uma coisa muito íntima, você compartilhar um caderno seu, suas anotações, a sua forma de aprender, a sua forma de entender o que você escutou. Então, é uma coisa que é muito pessoal, e eu demorei muito para transformar isso num produto, justamente por considerar algo tão pessoal. E que também é muito legal, tem a galera que está lá no meu grupo, tem 400 pessoas, sabe? E é um grupo que eu sempre falo assim, eu e a Marília, a gente tem isso em comum, a gente promete um negócio que é sempre entregar mais. Então, o que eu prometi são os resumos, mas eu tô toda semana ali alimentando o grupo, eu marco aula com eles, eu dou, sabe assim? Então, existe isso. Existe também um pequeno curso de classe 2, existe um material que é de gestão, que várias coisas rodando, sabe assim? E onde que as pessoas conseguem acessar isso? Se elas quiserem saber mais desses produtos da Nath. Pelo link da minha bio. Ótimo, é isso aí. É que agora o que a gente sabe muito, que aparece muito para nós, assim, de patrocinado, quando a gente está consumindo Instagram, é o curso de ortognática. Mas eu sei que não é só sobre isso, a Nath. Angel, né? Tem a Angel, que agora eu sou speaker e tenho o clube junto com as meninas. E que tem sido uma experiência muito nova para mim, Dani, e que eu relutei um pouco para entrar, porque, como eu falei, isso todo mundo, eu sou muito transparente com isso, o alinhador não é o foco principal do meu consultório, mas é uma parte dele, e que eu estou gostando bastante de trabalhar com a empresa, com a marca, por vários motivos, mas foi um desafio e ainda é um desafio para mim. Estar ali à frente, dar o credenciamento é uma coisa que me consome energia, porque eu quero entregar o melhor. Mas não é parte de 90% da minha rotina como o aparelho fixo é. Entendeu? Então é um desafio. Tenho construído isso e o clube tem me ajudado muito a aprender, a desenvolver, a entender e tudo mais. Tem sido uma experiência legal, assim, diferente e boa. Eu tô gostando. Eu sempre falei isso de vocês. Vocês eu incluo tu e a Marília, que tem um papel importante na minha blogueirice, na minha trajetória. Eu sempre não canso de agradecer vocês duas pela luzinha que vocês transferiram um pouco de vocês para mim, assim. A Dani Sal tem um dedinho de Nath e de Marília, mas eu gosto disso. Ela não foi? Ela me convidou para fazer uma live. Esses dias eu estava revisitando o meu Instagram desde o início, assim, sobre posicionamento digital. E aí, em seguida, eu fui dar aula no encontro com vocês, que era mais ou menos na época que eu comecei as mentorias. Eu te conheci mais ou menos nessa época, não lembro se eu assisti essa live, e aí eu te conheci. Isso aí, aí a gente virou essas manas aí da ortodontia de países diferentes. Mas eu sempre gostei muito da ideia de colocar todo mundo no mesmo balaio. É a Nath escrita, assim, na minha cabeça, né? Porque a ideia do encontro eu sei que originalmente veio da tua cabecinha e aí surgiu o convite para Marília e vocês duas construíram que é o encontro hoje. Eu sempre quis muito, assim, juntar a galera para falar das dores e delícias da ortodontia, sabe? Sempre quis. Eu não vejo, assim, como uma forma de, tipo, eu sei, você não sabe, eu sou melhor do que você. Então, eu não queria ter um curso. Eu lembro quando eu fui falar com a Marília, eu falei, eu não quero um curso. Eu quero um lugar para as pessoas estudarem, aprenderem, chorarem no Muro das Lamentações, entendeu? Compartilharem a realidade da ortodontia. E é engraçado como as pessoas pegam essa essência do encontro. Até quando a gente estava com uma outra equipe que acompanhava o grupo do WhatsApp, falava assim, gente, eu nunca vi um grupo assim. Porque o pessoal se ajuda, não existe aquela coisa assim, eu mandei um negócio lá, não vou te responder porque eu sei mais do que você se vire. Não, o pessoal se ajuda muito, sabe? E é raro, isso é muito raro no jogo de ego, principalmente que rede social traz. E na nossa área tem muito ego. Tem tu ter um espaço para isso é demais. É uma comunidade mesmo, sabe? O pessoal se ajuda muito. É um lugar de troca, sabe? E de muito conteúdo de tudo que é área. Tudo, É muito legal. Trazer professor de tudo quanto é filosofia. Pode ser uma coisa que eu não faço no meu consultório, que às vezes eu nem acho tão legal, mas eu acho importante as pessoas conhecerem.
E a gente fala que sempre tenta mostrar carinhas novas, sabe? Aham. As pessoas, eu amo mostrar as pessoas, tipo, gente, vocês precisam conhecer a fulana. A fulana é uma ótima ortodontista, vamos colocá-la para dar aula. Fulano, você precisa aparecer, as pessoas precisam te conhecer. Que amor. E vocês fazem isso mesmo. Eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Nossa, o universo é gigantesco. Não precisa você querer, eu tenho pavor de gente assim. Só eu sou o centro, eu estou à frente de todo mundo e ninguém que está aqui atrás vai aparecer, sabe? Eu tenho pavor disso. Então, o encontro é um lugar muito da gente mostrar também pessoas. Sou fã de carteirinha desde sempre, coisa mais querida. Nath, já perguntei um monte de coisa. Teu xodó da vez, eu posso dizer que é o cirurgia ortognática, eu tenho outros, conheço. Né? Esse a gente já esmiuçou para mais de metro. Tem alguma coisa, além de alinhador? Alinhador é um desafio, mas tem alguma coisa que tu olha na nossa área que te dá um arrepiozinho, assim? Ruim? Eu acho que tratamento com extração é uma coisa que eu não gosto de fazer. Não gosto. Se eu puder evitar, assim, ao máximo, eu evito. Não gosto de fazer, não gosto dos resultados que eu já tive, sabe? Extração, então é uma coisa que me dá tratamento com extração, sabe? Como é que pode? As coisas estão tudo ligadas, né, Nath? Porque normalmente quando tu faz extração, é raríssimo o caso de biprotrusão verdadeira, que tu tem que fazer a extração e que o perfil vai ficar bom igual. Normalmente, quando se pensa em extração, tu tá fazendo uma compensação esquelética ali, que daí tu sabe que o periodonto não vai dar conta. Olha aí a moça da ortognática. São tratamentos longos, sabe? As pessoas hoje em dia não têm paciência mais para nada. Colocou o aparelho, daqui 3 meses já tá querendo tirar. Então, acho que são tratamentos... Tu sente isso também, Nath? Tu sabe que se eu tivesse sentada na cadeira aí, tu tivesse me perguntando qual é meu arrepio, hoje é exatamente esse. É o imediatismo insano das pessoas, e eu me incluo nisso. Seja ligado a isso, sabe? Me incomoda muito, assim, e é cada vez mais. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas não tá 100% ainda, mas aquela pessoa te inferniza tanto para tirar aquele aparelho, que você fala, quer saber? Eu vou tirar. Então, isso é muito cansativo no consultório. Eu acho que é uma das coisas mais cansativas, é essa pressão do paciente constantemente na nossa cabeça para tirar aparelho. E na ortodontia isso sempre existiu. Eu sempre falo para os pacientes, ortodontista tem as costas largas para essa pergunta, né? Por isso que eu gosto muito do tratamento de preço fechado. Que eu sou da velha guarda, e era mensalidade no início, manutenção que se cobrava, né? E aí se vinculava à extensão de um tratamento por causa do valor que seria pago. Hoje em dia, com preço fechado, tu tenta sair dessa narrativa. Exatamente. Tipo assim, não, tu vai me pagar exatamente a mesma coisa, eu quero entregar o resultado que pode ser esse é 1000 motivos, tu não usou, o negócio não funcionou, o dente não respondeu, biologia, sei lá o que, deu pandemia, deu enchente, sei lá, qualquer coisa que esteja vinculado. Mas acho que as minhas maiores dores de cabeça dentro do consultório hoje são vinculadas ao imediatismo. E eu fico preocupada porque maior parte disso pode estar sendo alimentado por nós mesmos nos pacientes. Acho que quem propaga conteúdo muitas vezes acaba colocando essa centelhazinha na cabeça dos pacientes. A nossa ansiedade para finalizar, né, o caso, e a gente começa a passar isso para o paciente de alguma forma, porque a gente também quer terminar rápido. A gente não quer atender esse paciente 2 anos e meio mais. Não. E a propaganda, né, de rapidez, ultra rápido, porque essa técnica ela é muito mais rápida que a outra. Agora eu estava vendo a Ana postou um vídeo fazendo uma entrevista com o Capelosa, e aí perguntando assim, qual aparelho enterra, qual que leva, né, de casamento, bodas de ouro, leva para a vida, e aí o Capelosa, óbvio, que falou o aparelho fixo, que é o que ele tem controle. Então, quem domina essa parte ainda fica com esse negócio com o alinhador justamente pela falta do controle que tem, que no momento do desespero, do imediatismo, dá vontade de sair colando tudo para resolver, porque olha que agonia que dá. Esse é o meu maior arrepio.
Nath, perguntei um horror de coisa para ti. Eu sabia que a nossa reunião hoje ia ir pender para o lado ortognático, porque assim, ó, eu estava curiosa para ter esse bate-papo contigo e saber todo o processo que teve por trás disso. Pensando nos livros, que os livros, assim como o tênis, os livros ganharam um capítulo gigantesco na minha vida, é onde eu consigo espairecer, e não só livro de ficção, livro fora da profissão, mas dentro da profissão. Tem algum livro hoje, ortodôntico ou de cirurgia ortognática, que tu diga, esse livro eu indico para os colegas? Um livro do professor Paulo, que eu comprei, ele é do Rio de Janeiro, da UERJ, eu comprei não faz tanto tempo e eu tô gostando bastante. Ele é de cirurgia ortognática, gosto muito. Gosto bastante também do Insights, do Marcos Johnson. Mudou a minha forma de tratar a classe 2. E gosto bastante também do livro A Curva Reversa. Curva Reversa. E gosto bastante de autoligado passivo, do Glauber. Você vê que é uma coisa bem diferente da outra, né? Mas eu falo sempre que, assim, não é porque eu gosto muito de autoligado passivo por N motivos que eu deixei para trás toda a ortodontia que eu já sei. Então, eu aplico muito do que o Jansson ensina com aparelho autoligado, que é só um aparelho, né? Mas eu uso curva reversa, eu uso arco de aço redondo, que muita gente não usa. Então, esses são os meus 3 preferidos. Ai, eu acho o máximo essa parte. Ai, o mundo é tão diverso, Nath, pra tu ficar fechada numa caixinha. E aí tu vai pescando as coisas de autores diversos, vai montando o teu jeitinho. Que é o jeito que se adapta à tua forma de trabalhar, à tua visão de trabalho. Para você, que você vai dominando cada vez mais, sabe? Então eu pego uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma informação daqui que faz sentido, outra dali, e vou fazendo o meu método aqui, o meu jeito, entendeu? É muito lindo conversar contigo, porque é uma conversa coerente. Eu consigo ver coerência da primeira frase que a gente teve antes de começar a apertar no botão de gravar até agora, Nath. É uma coerência, assim, ó, sensacional. Inclusive no tom de voz. A gente consegue fazer... um segundo tá assim, mas mesmo nessa oscilação... é uma constância, uma coerência que tu vem trazendo, ó, de muito tempo. O que tu lê para refrescar a cabeça fora da profissão? Eu passei uma fase, assim, muito de Holocausto. Nossa, eu só lia sobre o Holocausto. Eu visitei o esconderijo da Anne Frank lá em Amsterdã, que foi, assim, um dos dias mais especiais da minha vida, porque eu li o livro dela e eu fiquei, assim, meio fissurada pela história dela. E eu gosto bastante de romance, eu gosto bastante de romance no sentido de gênero mesmo, literário. Gosto de biografia, gosto muito, né, de autobiografia. Eu não gosto muito de realismo mágico, aquelas coisas, sabe, de fantasia, não me pega. Harry Potter, não. Eu gostava quando era criança, hoje em dia eu também Nem o pau. Senhor dos Anéis, não. Eu também. Mas sabe que eu li Harry Potter quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. Eu amei aquele universo. Passei para Betina. Betina é Potter maníaca por minha causa, assim. Eu adoro. Claro que se eu fosse ler, talvez eu não gostasse tanto quanto eu gostei na época. Ai, mas eu sou Potterhead. Tem algum livro que tu recomendaria, assim, para quem está nos escutando? A Voz de Palma, eu recomendei para você. Acho lindíssimo, aquela escrita tão delicada, acho lindo. Nossa, tem vários, Dani. Herdeiras do Mar, eu amei também. Todas as Cores do Céu, O Menino do Pijama Listrado, são, assim, os mais... Aí pra tu ver que veio na tua cabeça agora, quando eu perguntei diretaço. Eu vou voltar a isso depois, eu vou começar a anotar. Porque alguns eu não li. Eu agora participei daquela corrente de livro que estava funcionando na internet e eu nunca dei muita bola para essas correntes, essas coisas não dão certo. Menina, eu ganhei, eu acho que quase uns 15, 16 livros. E tudo de universo diferente. Sabe daqueles livros que tu passaria reto na livraria, assim? E tá abrindo a cabeça para ler coisas diferentes. Por exemplo, autoajuda é uma coisa que eu não... 5 regras, 3 passos, essas coisas não... Eu li muito no início da blogueirice. Para entender algumas coisas, aquelas 5 linguagens do amor. Aí aquela brincadeirazinha a minha linguagem é esta. Então, eu gosto de ler junto com outra coisa, assim, mas eu lido com esse tipo de livro como se fosse uma aula. Não para desopilar.
E eu na leitura eu desopilo. Nossa, eu desligo. Eu agora estou empacada em Ana Karenina desde fevereiro, eu acho. É que a hora que eu olho para ele e falo assim, eu acho que eu não gosto mais de ler. Aí eu leio. E série, tu assiste, Nath? Gosta? Eu nunca assisti uma série. Fato sobre mim. Eu nunca assisti uma série na minha vida. Nunca. É sério isso? Eu não sabia isso de ti, Nath. Juro, eu não tenho hábito nenhum de ligar a televisão, assim. Se eu Pra faço nada, nem pra filme. pra Nem nada. filme. Não. Tu vai pra cinema? Nem cinema tu curte. Eu não assisto filme. Tipo assim, óbvio que não, Dani. É sério? Gente, Não, incrível! Tu é uma pessoa diferente nesse eu nem sentido. lembro o último filme que eu assisti. Não sei te falar. Quando a última vez que eu fui no cinema, nem lembro também. Titanic, talvez. Mentira! Sério, Nath? Ultimamente eu tenho ligado a TV para assistir jogo de tênis, mas assim, eu ligo zero. Eu posso passar dias sem ligar uma televisão tranquilamente. Tipo assim, assinatura de streaming pra quê? Não, agora que eu tive Netflix, que eu contratei Netflix, porque eu queria assistir o documentário do Alcaraz. Mas até então eu nem tinha. E o que tu achou eu assistir? Eu adorei, eu acho que ele é aquilo mesmo, entendeu? Que sensacional, né? Eu acho que Ele não tá machucado agora, né? ele tá curtindo a vida. Eu tenho Falei certeza. exatamente a mesma coisa pro Thiago. É Eu comecei a Miguel. assistir do Nadal agora. Do Nadal ainda não assisti. É porque abriu, acho que eles lançaram há pouco tempo, acho que tem um capítulo só. É assim, ó. Assisti. Tu vê uma outra realidade. Uhum. Mas eu falo, o Alcaraz não deve ter machucado, ele tá curtindo a vida. Isso aí. Eu vi E um vamos vídeo combinar. Deixa o cara curtir a vida. Uhum. 22 anos, já ganhou todos os grandes lãs, já não sei o quê, primeiro do mundo, não sei quantos bilhões. Não, eu faria a mesma coisa. E tu vê a equipe indignada, né? Uhum. Porque a gente dá a vida, a gente dá o suor, porque ele tem a capacidade de ser o maior, mas ele, eu não quero, eu tô feliz assim, eu quero curtir os meus amigos. A minha E família tem que ter culhão neste meio e da maneira que ele se tem de equipe, que nem tu falou, de fazer isso, Nath. Sim, eu lembro no documentário o Ferreiro falando que eles não sabiam se eles iam continuar essa parceria por muito tempo. E não continuaram, né? Porque o Alcaraz quer curtir a vida. O cara tem. Quantos anos ele tem mesmo? 22. 22, eu A acho. Letina sempre assistindo, ela disse assim, mãe, ele tem, sei lá, 4, 5 anos a mais que eu. Uhum. É igual o João, 19 anos, imagina. Inclusive, aliás, ele vai jogar, né? Aonde? Agora! Eu olhei e disse, gente, a gente tinha marcado o café. Depois que eu vi, eu disse, gente, é na hora do jogo. Eu e a Nath que gostamos de ver isso. Eu liberei aqui, eu falei, vou mandar mensagem pra Dani, às vezes se ela estiver livre, a gente já faz. Agora que eu lembrei, se vou conseguir ver o jogo. Yes! Ai, Nath, estou me encaminhando para o final do nosso café. É sempre uma boa. Eu acho que eu posso gravar, sei lá, 20 podcasts contigo. Fazer 20 café online. Eu posso falar contigo até amanhã que vai ter assunto. Eu não quero tomar muito do teu tempo, porque daqui a pouco também o João começa a jogar e a gente vai querer assistir. Mas eu tenho a minha admiração por ti como pessoa e como profissional, ela só aumenta a cada encontro. Mas eu gosto de pessoas como tu, assim, meio não, completamente transparentes, que a gente sabe só na risadinha, assim, ó, na carinha. O que tá achando? O que tá pensando? Se tá curtindo, se não tá. A gente se fala muito por áudio e tu, né? Os podcasts ali, de vez em quando, mas esse olho no olho às vezes faz uma faltinha. Um dia eu vou pro outro país aí, eu levo as capivaras que eu roubei de ti, porque Porto Alegre tá tomado, tá? Devolva meus pets, por favor. Os pets vieram junto com a enchente, junto para nós. Mas um dia eu ainda vou aí te dar um abração. Espero que tu venha para Porto Alegre. Acho que a SPO a gente dá os nossos velhos. Tu lembra do nosso primeiro encontro? Lembra o pessoal falando, meu Deus, eu escutei vocês duas dentro da sala de aula. Nossa. Ai, né? Finalmente a gente vai se ver de novo, né, Dani? Meu Deus. Que sacanagem, tá virando a cada 2 anos. É SPO dependente. Batendo ponto no SPO. Incrível. Nos vemos lá. O convite. Muito obrigada. Fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem. Eu falei, mas é lógico, minha querida, na hora que você quiser.
estarei lá. Você sabe que eu adoro esse jeito, me identifico muito, tenho muito a sensação que ontem você estava aqui em casa, né? Você. Bem que pode, né? Então, eu sou super grata, assim. Eu falo que a rede social me trouxe muitas pessoas maravilhosas e você sabe que você é uma delas. Ai, Amo linda você na minha amiga. vida e de vez em quando eu mando a Dani do céu. Às vezes eu fico na dúvida se a gente tem uma relação de mana ou de mãe e filha, porque eu disse pro Thiago esses dias, às vezes eu tenho vontade de pegar a Nath e enfiar assim embaixo do braço assim, e dar-lhe uns amassos, sabe? Ai, saudades eternas do nosso abraço, das nossas risadas ao vivo, só por final de setembro, início de outubro. Obrigada por tudo, por ser esse exemplo, por ser desbravadora. Tu tá sempre inventando moda, eu fico sempre esperando qual é a próxima jogada dessa minha amiga, porque eu só fico para ela assim, voa, amiga, voa, 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 vai, só vai. Minha cabeça não para e eu tô sempre pensando em coisa nova e eu falo que sempre que eu puder levar mais gente comigo, eu tô aí. Eu sou uma dessas e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo. Antes de desligar e parar de gravar, minha lista de anotações de pergunta. Uma mensagem para os colegas, Nath, tipo Marília Gabriela, eu continuo com essa. Nossa, para mim é assim, sempre melhorou e sempre vai melhorar. Sempre. Sempre. Eu acho que foi exatamente como a gente finalizou o nosso primeiro podcast lá, uns 3 anos atrás. É coerência, eu acho que o que te traduz é coerência, minha amiga. Te amo do fundo do meu coração. Obrigada, tá? Por tudo.